Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre uma obra importantíssima do século XVIII, do iluminismo francês, de Voltaire, chamada Tratado sobre a Tolerância, de 1763. Nesta obra, Voltaire ataca o fanatismo religioso e convida os religiosos à tolerância. O subtítulo da obra é A propósito da morte de Jean Calas. Portanto, Voltaire está centrado aqui nessa história de Calas e, ao tratar da história dele, ele fará essa menção então à tolerância religiosa. Jean Calas e a sua esposa eram protestantes e a França de sua época era predominantemente católica. O catolicismo era a religião oficial do Estado. Louis, um dos filhos do casal, se converteu ao catolicismo em 1756, e entre 13 e 14 de outubro de 1761, um outro filho do casal, chamado Marc-Antoine, foi encontrado morto no andar térreo da residência da família. Então temos aqui que o pai e a mãe eram protestantes, um dos filhos do casal se converteu ao catolicismo e o outro, um tempo depois, foi encontrado morto. Segundo rumores, Jean, o pai, matou o próprio filho porque o filho pretendia se converter também como o irmão ao catolicismo. No interrogatório, a família inicialmente fingiu que o filho tinha sido morto por um ladrão e depois declararam que o filho tinha sido encontrado enforcado no andar térreo. Por que então declarar inicialmente que o filho tinha sido assassinado? Porque o suicídio era um crime abominável e o corpo do suicida se tornava impuro. Por isso eles tinham arranjado as coisas de tal modo que o suicídio parecesse um assassinato. Voltaire, avisado sobre esse caso que estava acontecendo, promoveu uma campanha para tirar Calas da prisão. Porém, a iniciativa foi totalmente infrutífera, não deu em nada. Em 9 de março de 1762, Jean Calas foi sentenciado à morte na roda. E a população católica local queria isso. A roda era um instrumento de tortura utilizado para penas de morte desde a antiguidade. O condenado era preso numa roda e tinha os seus ossos quebrados por um porrete e um martelo até a sua morte. Em 10 de março de 1762, ele foi então morto na roda e ele clamou inocência até o final. Diz Voltaire, ele foi quebrado vivo. E em 9 de março de 1765, a morte dele foi em 62. Em 65 ele foi considerado inocente e declarado, portanto, inocente de forma póstuma. Eis então o caso que Voltaire acompanhou e, justamente por isso, ele escreve a obra Tratado sobre a Tolerância, uma das obras principais sobre essa temática na Idade Moderna. Na época, o livro foi proibido de circular na França devido aos combates, os conflitos que existiam entre católicos e protestantes. Analisando esse caso, Voltaire destaca que a religião pode deixar de lado a questão da caridade para praticar injustiças. E ao invés de promover amor e solidariedade, a religião acaba promovendo ódio e perseguição. Diz Voltaire, para superar o fanatismo e diminuir o número de maníacos, a melhor maneira era submeter essa doença do espírito ao regime da razão, que esclarece lenta, mas infalivelmente os homens. Essa razão é suave, humana, inspira a indulgência, abafa a discórdia, fortalece a virtude, torna agradável a obediência às leis, mais ainda do que a força é capaz. Percebe-se então que Voltaire depositava uma enorme esperança no racionalismo, na razão, como promotora de solidariedade, como promotora de tolerância. Durante a obra, Voltaire apresenta inúmeros casos de tolerância entre os povos, para tentar, assim, mostrar para os franceses a importância da tolerância na convivência entre os homens. E o texto visa mostrar aos leitores que a tolerância é viável, é o caminho certo para seguir. Mas, claro, nós encontramos alguns preconceitos presentes na obra de Voltaire, assim como encontramos, por exemplo, preconceitos presentes em outros autores da época, como Hegel. Tolerância e intolerância são duas formas opostas, antagônicas, de como tratar o próximo, de como tratar o diferente. A tolerância é a concepção de que as relações humanas devem se dar de forma pacífica, mesmo se há grupos com concepções particulares diferentes, concepções religiosas, por exemplo.
Voltaire, durante a obra, nos apresenta vários exemplos históricos e tem como pano de fundo aqui também o debate sobre direitos humanos e direitos naturais. No capítulo 6º, intitulado Se a intolerância é de direito natural e de direito humano, ele diz o seguinte: o direito natural é aquele que a natureza indica a todos os homens. O grande princípio universal é: não faças o que não gostaria que te fizessem. Ora, não se percebe como, de acordo com esse princípio, um homem poderia dizer a outro: acredita no que acredito e no que não podes acreditar ou morrerás. Atualmente limitam-se a dizer em alguns países: crê ou te abomino, crê ou te farei todo o mal que puder. Monstro, não tens minha religião, logo não tens religião alguma. Cumpre que sejas odiado por teus vizinhos, tua cidade, tua província. Vemos aqui claramente esse exemplo de intolerância em relação ao diferente, em relação àquele que não crê nas mesmas crenças que eu creio, em relação àquele que não tem a mesma visão de mundo que eu tenho. Mais para frente, no capítulo 11, intitulado Abuso da Intolerância, ele diz o seguinte: mas como cada cidadão só deverá acreditar em sua razão e pensar o que essa razão esclarecida ou enganada lhe ditar? Exatamente, contanto que ele não perturbe a ordem, pois não depende do homem acreditar ou não acreditar, mas depende dele respeitar os costumes de sua pátria. Já no capítulo 22, intitulado Acerca da Tolerância Universal, ele diz: não é preciso uma grande arte, uma eloquência muito rebuscada para provar que os cristãos devem tolerar-se uns aos outros. Vou mais longe. Afirmo que é preciso considerar todos os homens como nossos irmãos. O quê? O turco, meu irmão, o chinês, o judeu, o siamês? Sim, certamente. Porventura, não somos todos filhos do mesmo Pai e criaturas do mesmo Deus? E para finalizar, destaco aqui a oração da tolerância, a oração a Deus, que Voltaire então destaca no capítulo 23. Diz ele: não é mais aos homens que me dirijo, é a ti, Deus, de todos os seres, de todos os mundos e de todos os tempos. Se é permitido a frágeis criaturas perdidas na imensidão e imperceptíveis ao resto do universo, ousar-te pedir alguma coisa a ti que tudo criaste, a ti cujos decretos são imutáveis e eternos, digna-te olhar com piedade os erros decorrentes de nossa natureza. Que esses erros não venham a ser nossas calamidades. Não nos destes um coração para nos odiarmos e mãos para nos matarmos. Faz com que nos ajudemos mutuamente a suportar o fardo de uma vida difícil e passageira. Que as pequenas diferenças entre as roupas que cobrem nossos corpos diminutos, entre nossas linguagens insuficientes, entre nossos costumes ridículos, entre nossas leis imperfeitas, entre nossas condições tão desproporcionadas a nossos olhos e tão iguais diante de ti. Que todas essas pequenas nuances que distinguem os átomos chamados homens não sejam sinais de ódio e perseguição. Que os que acendem velas em pleno meio-dia para te celebrar suportem os que se contentam com a luz de teu sol. Que os que cobrem suas vestes com linho branco para dizer que devemos te amar não detestem os que dizem a mesma coisa sob um manto de lã negra. Que seja igual te adorar num jargão formado de uma língua antiga ou num jargão mais novo. Que aqueles cuja roupa é tingida de vermelho ou de violeta, que dominam sobre uma pequena porção de um montículo de lama deste mundo e que possuem alguns fragmentos arredondados de certo metal, usufruam sem orgulho o que chamam de grandeza e riqueza. E que os outros não os invejem, pois sabes que não há nestas vaidades nem o que invejar, nem do que se orgulhar. Possam todos os homens lembrar-se de que são irmãos, que abominem a tirania exercida sobre as almas, assim como execram o banditismo que toma pela força o fruto do trabalho e da indústria pacífica. Se os flagelos da guerra são inevitáveis, não nos odiemos, não nos dilaceremos uns aos outros em tempos de paz, e empreguemos um instante de nossa existência para abençoar igualmente em 1000 línguas diversas, do Sião à Califórnia, tua bondade que nos deu esse instante. Até mais.